Oi, gente, estamos aqui para mais um episódio do Pode Ser Latina. É um podcast maravilhoso que a gente está começando. E hoje a gente vai falar de moda, de latinidade. Eu estou aqui com dois convidados maravilhosos, né? Eu vou apresentar aqui, né, o Fábio Monerá, um especialista em branding. Ele sabe tudo sobre moda, especialista em digital, né, tem todo o conhecimento, todo o empoderamento para ajudar a gente. Então, a gente vai fazer algumas perguntas para ele. E também estamos aqui com a Fernanda, além de fornecedora, né, digital, ela trabalha com estamparia de altíssimo nível digital, muito bacana. A gente vai falar sobre sustentabilidade, vai falar sobre moda, vai ser bem legal, é um bate-papo, tá bom? Conto com vocês e vamos embora, gente, vamos começar. Vamos lá, né? O que a gente vai falar hoje, né? A força da moda, né? Da moda latina hoje. A gente está vendo um estardalhaço, né? Depois do Bad Bunny, então foi demais. Então, assim, eu que sou uma designer, estilista, deixa eu me apresentar também de novo aqui. Meu nome é Adriana Jucá, eu sou diretora de estilo, né, da Cacai. E como diretora de estilo, né, com bagagem, né, em moda, a gente antes era muito de tendência, a gente falava que moda a gente tinha que seguir tendência. E hoje em dia estamos livres, né? Livres disso tudo, isso é muito legal, porque principalmente quando fala de moda latina, porque a gente tem toda a propriedade e é sobre isso, sobre essa posição que hoje estamos, né, no mundo que a gente vai falar, tá bom? Então vamos lá. A Cacai nasce, né, no Rio de Janeiro com este propósito. Nós já nascemos latinos, desde o dia 1. Foi um propósito mesmo. E agora com essa visão que deu para o mundo, ficou muito legal. Então vamos lá. Nosso mantra é coração carioca, alma brasileira e sangue latino. Isso já dá muito o que falar, né? Já dá muita conversa. E a primeira pergunta que a gente vai fazer para o Fábio, é o seguinte: Fábio, você que acompanha, né, de perto o universo da moda e do brand, que é super importante, como você enxerga hoje a presença da América Latina na cultura global? Bem, a América Latina vem chamando a atenção do mundo já faz algum tempo. A gente fala muito do Bad Bunny, mas ele não é o responsável por isso, ou não sozinho, né? A gente tem ali em 2020, mais ou menos, um estudo muito bonito da Lia Del Corte, que é uma pesquisadora de tendências de futuro, ela faz trabalhos lindos no mundo, e ela lança um livro chamado Southbound, O Orgulho do Sul. E aí ela estuda o sul do mundo, não só da América Latina, mas também a África e alguns países da Ásia, mas com um protagonismo muito grande para a América Latina. E ela fala da gente como uma bomba pronta para explodir, com cores, com vibração, com uma energia que o mundo não estava preparado, ou melhor, que o mundo precisava, mas que até então não conseguia olhar. E aí a gente vai vendo que ao longo desses últimos anos, a gente vai percebendo dentro da cultura, na música principalmente, mas nas produções cinematográficas, a gente vê um sucesso enorme aqui no Brasil. Né? A gente tem na culinária, a culinária da América Latina inteira chama a atenção do mundo inteiro. Os melhores chefes do mundo têm ganhado prêmios, são todos da América Latina. Nossa, e não é só um nicho, né? Na verdade, não. Você enxerga como protagonismo mesmo? Olha, eu espero, assim, a gente está falando de uma mudança muito grande. Durante muito tempo, ser latino, a gente tinha um olhar muito da Europa e dos Estados Unidos, e sempre muito pejorativo em ser latino. Ser latino era um peso muito grande, não era uma coisa boa. E aí a gente acreditou durante muito tempo que ser latino não era bacana. E aí, o meu medo maior é que eles, o norte, eles queiram muito mais se aproveitar do que é ser latino e transformem isso num produto deles, e a gente não consiga surfar essa onda. Então, embora eu ache maravilhoso, sabe? Mas a chance deles se aproveitarem disso é muito grande, então a gente tem que estar muito atento, porque eles têm a grana, eles têm a indústria da cultura muito mais forte, do cinema, da música. Então o meu medo é como que a gente vai virar realmente protagonista, mas protagonista no sentido de que estamos bebendo dos lucros disso tudo também, e não apenas servindo como espetáculo, sabe? Como coadjuvante de um espetáculo. O embasamento, né? Exato. Força. Exato. Então,
Na verdade, eu estava até, né, ontem também, a gente está aqui, né, no Congresso de Moda também, e é o que eu estava falando. É exatamente o que você falou. Antes nós éramos quase que vítimas assim das tendências mundiais, né? Ficávamos assim sempre querendo ser seguidores dos europeus. E eu estou vendo ao contrário pela primeira vez. Isso é muito legal. Como você falou, não começou agora, mas eu acho que agora foi assim um boom, né? Está sendo exatamente nesse momento. E como nós nos propomos a fazer a Cacai, a moda latina, a gente entende que nós somos latinos. É natural nosso querer, né, o tom de pele. Nós somos um mix, né, é claro, de raças. Fomos colonizados pelos europeus, mas ali tem um mix enorme de raças. Isso é muito importante para a gente. Agora a gente quer mostrar isso para o mundo. Parece assim que a gente tomou propriedade do que realmente é nosso, com essa autoridade de falar sobre isso. Nós amamos cor, amamos estampa, amamos alegria, somos espontâneos. E isso tudo faz muita diferença para o mundo. Porque a gente que viaja, a gente vê lá fora que as pessoas não estão sendo espontâneas assim. E quando a gente começa a falar, eles olham para a gente, quase que levam um susto. Chega a ser, antigamente seriam até mal educados, né? Vocês ficavam assim, europeus, tal, mas não, eles começam a entender, né, que essa nossa graça de ser tudo mais fácil, a gente ri para tudo, isso é leve. Acaba que isso está transcendendo assim, né? A moda, eles estão vendo os nossos filmes, entendendo a nossa cultura real, como você falou, né? Nós temos também todo mundo olhando para a nossa Amazônia, todo mundo olhando para o nosso verde. O país é muito rico também, o Brasil é riquíssimo, né? Toda a nossa costa. O nosso cinema também. Cinema, né? então nós estamos chamando mais, né? atenção de várias vertentes, na verdade, né? E isso está sendo muito, muito bom para o Brasil. No momento também financeiro, isso para você, então, que é de brand, de todas as marcas, faz isso tudo. Eu imagino que, né, que esse tipo de estratégia, de comportamento, vai melhorar muito a visão do mundo para a América Latina. E o que você acha sobre isso, sobre como eles estão enxergando a gente? Acho que, assim, pela primeira vez, ou pelo menos pela primeira vez como um grande movimento, né? Porque a gente tem alguns artistas ao longo do tempo que foram se destacando, mas eram sempre movimentos soltos. A gente tem a Bossa Nova, que é respeitada no mundo inteiro, mas era um ponto de alguma coisa que saía da América Latina. Agora a gente está produzindo muitas coisas na América Latina, na moda, no cinema, nas artes plásticas, na culinária. Então, sem dúvida nenhuma, o mundo está olhando para a gente de forma diferente. E WGSN descreveu esses últimos anos como um ano de policrise. Ninguém está bem, né? A gente nunca falou tanto sobre doenças, burnout e outras, né, relacionadas a doenças mentais e tristeza. E aí relação com guerras e tantas outras coisas. Você tem um bloco do mundo em que, apesar disso tudo, as pessoas dançam, as pessoas cantam, as pessoas se conectam com a natureza, as pessoas transformam essa mesma natureza em estampa e elas carregam isso para o mundo. Eu acho que existe, e você ainda falou da Amazônia, a gente é um celeiro de novas possibilidades também dentro de novas propostas de energias renováveis. Então, a capacidade que a gente tem de levar para o mundo uma mensagem que é de paz, de tranquilidade, de felicidade, de talvez uma saída para um mundo que está em policrises, como disse o WGSN, é maravilhosa. Então, eu acho que todo mundo, de alguma forma, está aprendendo que ser feliz é mais importante do que ser chique, sabe? Exatamente. E não que tenha uma separação. Vou te falar, você falou do WGSN, né? É uma plataforma que eu sempre usei muito. E assim como tem as microalegrias, você já viu? Então tem a policrise e as microalegrias. E o Brasil, principalmente, eu acho que o brasileiro, qualquer latino, ele lida muito bem com isso. Porque são pequenas coisas, a gente é feliz, a gente vai para a praia, tá tudo bem, sai à noite, tá tudo bem, o time vai jogar e tá tudo bem, não é isso? E isso também é externado na roupa, o que ela se veste, aquela textura que ela tá, as cores, a vibração, a energia. É exatamente isso. Acho que o brasileiro se dá muito bem. Sim. A América Latina toda, porque a gente esteve em Cartagena e falando das palanqueiras. Olha, elas são pura alegria, naquele sol, elas rodam, elas fazem muita questão. Você não quer, às vezes, da gente falar, não, vamos tirar foto. Elas vieram rindo, me cercaram, me deram frutas, elas viram que eu estava super cansada. E foi, assim, incrível. E lembrando que elas também são, né, patrimônio, né, cultural, né, da humanidade, mas
como é que se diz? Que fala humano, né? Na verdade. E elas ali, naquele sol, rindo, aí você vê, gente, tem felicidade em tudo mesmo. É tudo muito parecido. Lá eu me senti em casa. Literalmente em casa. E essa felicidade, eu falo, nessa tag de uma roupa, né? Nesse contexto de uma roupa, né? Ela transmite muito além de um vestir, né? De um guarda-roupa. Você enxerga isso, Fábio? Que a roupa deixou de ser só uma roupa. Isso, tendência. Nessa eu acho que assim, toda, né? a roupa, na verdade, nunca foi só uma roupa. Né? Se a gente olhar historicamente... Ou melhor, expressão de arte. A gente não precisa nem olhar historicamente, a gente olha para a nossa vida. Quando a gente faz uma escolha, sei lá, hoje é meu aniversário, ou eu vou sair para um date, ou qualquer coisa, a gente escolhe uma roupa. Exatamente. E a gente se sente muito mais feliz e mais confiante de acordo com aquela roupa. Né? Então, até essa relação de cores, enfim, tudo isso faz com pequenas escolhas, as micro-alegrias, que são essas pequenas escolhas. Então, roupa nunca foi uniforme. Exato. O uniforme talvez deixe a gente num lugar que ela é mais racional, ela está cumprindo a função de cobrir o corpo. Mas a roupa em si, ela sempre foi um espaço de contar alguma coisa, é um espaço de comunicação, de resistência, de muita coisa. E hoje a gente consegue colocar numa tag, por exemplo, nessa coisa da moda brasileira, da indústria brasileira, né, dessa cultura latina, mandar isso para o mundo. E você consegue enxergar isso, que o mundo está aberto cada vez mais para isso? Está super aberto para isso. Eu acho que está todo mundo tentando capturar esse momento. Está todo mundo querendo capturar um pouquinho da felicidade. Então, e não só na roupa, mas como um todo, né? Então, o carnaval que foi recente, eu passei aqui no Rio. E esse ano eu falei assim, eu não quero nem ir para Sambódromo, vou passar em bloquinho de rua, porque eu gosto. E aí você vê muito gringo, né? Muito estrangeiro. E aí você fala, gente, as pessoas, eles literalmente se acabam em todos os sentidos, no melhor dos sentidos, porque não existe uma necessidade de uma formalidade. Não existe uma cobrança, um olhar. Você está ali simplesmente para ser feliz, para curtir, para pular. Você está, às vezes, sujo, imundo, mas você está feliz pra caramba. Eu acho que isso é um valor que a gente tem e que talvez seja a maior conexão que nós temos enquanto América Latina, porque a gente tem uma certa dificuldade de entender. É um bloco muito grande, é um bloco muito diverso. A gente aqui no Brasil tem uma diferença muito grande porque a gente fala a língua portuguesa, então durante muito tempo a gente não conseguia nem se entender como latino. Nós éramos brasileiros e os latinos, né? Então a gente, várias pesquisas, os brasileiros não se conectavam com os latinos. Então, embora a gente tenha essa diferença da língua, se a gente olhar o bloco como um todo, tem muita coisa em comum. E talvez o que tenha mais em comum seja exatamente essa coisa quente, essa coisa do abraço, da conexão, da necessidade do toque, dessa felicidade que é pulsante e que para as pessoas que estão no norte, acho que até o clima frio e tudo mais, é uma loucura encontrar tudo isso, né? Para eles exato. Que aquece, né? Exato. Faz vibrar, né? Exatamente. Eu acho que isso é apaixonante. E pela primeira vez estamos vendo isso como um grande movimento que é capaz de fazer uma mudança muito grande no bloco como um todo. Isso aí. Então, na Cacai, quando assim a gente, né, criamos assim, vamos ser latinos, a gente acredita realmente nisso, né, óbvio. E o que a gente pensou, né? Vamos lá, modelagem, né? Modelagem com super vestibilidade, modelagem que vestisse vários corpos, né? Aqui, lace-up, a gente fala, os laços atrás, lastex, muito elástico, muito policê, porque isso faz com que a gente consiga vestir vários corpos. E não só em modelagem, na estamparia. Então, vamos supor, para cada estampa que a gente faz de 4 a 5 modelos. Então, ali a gente abrange vários estilos já. E não necessariamente, que eu falo que é negócio de tendência, né? Porque não adianta a pessoa se transvestir de uma coisa que ela não vai nem sustentar aquele look. Eu acho que, assim, todo mundo, né, deveria, assim, tá na moda, tudo bem, mas eu gosto daquilo. Vai com o que gosta, porque aí você vai conseguir, com a sua autoestima, ela que vai falar. Porque a gente vê que a autoestima nossa sobe na hora quando se sente bem. É instantâneo, mas não é? Você disse, vou vestir para aniversário. Você só vai escolher o que você gosta. O que você coloca, se sentir bem, acabou para todo mundo. Você falou isso.
Eu vejo, assim, filhas de amigas que usam cacai com 14, 13, 12 Isso. anos. E aí, minha mãe, por exemplo, com Isso, 85, não que a tem amiga dela idade com 90 mais. tá vestindo cacai, Olha. como eu tô vestindo cacai. Então, Então, é muito especial isso. a moda, na verdade, ela mudou Ontem eu vi muito, o né? desfile e eu falei, eu também quero vestir cacai. viu? Já vi ali um Ele- conjunto ele ali me que eu falou falei, opa, isso, esse é uma parca com uma calça meio Aladim. Falei, dá pra mim. Claro vou que querer. dá. Não, a gente tem vários. Ó, você não tem noção. Eles adoram, eles usam os pantalones, fica bacana com os camisões abertos. Então, assim, acho que moda já é tendência também. Eu fico até assim constrangida, eu como diretora de estilo, porque eu não gosto nem mais de falar sobre tender. A tendência é essa, não existe isso. É. A tendência é aquilo que você curte, que você quer, que se sente bem. Isso não estou aqui inventando, eu acho mesmo. E uma coisa Eu que falo você isso o tempo preza, né, inteiro. Jucá, que você sempre prezou, é a qualidade, a sustentabilidade. Isso tem a ver na raiz olha, da Cacai. Então, assim, vamos falar agora um pouco assim. Falar né, sustentabilidade já é pra gente assim. É. Eu vou deixar até para você, porque você que trabalha mais com isso, né? Lembrando que a Fernanda, ela é nossa fornecedora, uma grande fornecedora nossa de tecido estampado em digital, e super, né? Aliás, um digital Não, de nível. E eu falo assim, o tecido, por exemplo, né, que a Cacai trabalha com fibras naturais, então assim, sustentáveis, né? Então isso aqui é uma viscose, por exemplo, que a gente está vestindo, é uma viscose laser, que é uma viscose sustentável, né, de reflorestamento. Então os corantes são à base de água, né? Não são corantes sustentáveis, né? A produção é sustentável. Então a Cacai tem isso como base, né? Isso é tão Temos. importante. Quando a gente fala da América Latina, quando a gente fala, por exemplo, Cartagena, né? Eu também estive lá, achei muito bacana o olhar para a sustentabilidade também, desde o lixo da rua, que eu falei que o plástico realmente era a base de milho, né? Então, assim, a gente tem essa coisa, a gente está cada vez caminhando mais para essa sustentabilidade no seu todo, né? E a Cacai faz isso, assim, Isso é muito bem. importante, gente, que a gente sabe que a indústria da moda, né, a gente faz muita roupa, a gente está sempre reciclando, né, a gente faz bazar, a gente tenta trocar, mas é muito importante que cada um faça o seu papel. Sim. Então, quando a gente escolhe comprar, né, de um fornecedor, a gente sabe que ele tem água de reuso, que é super importante, porque usa-se muita água na indústria e na indústria têxtil, a gente sabe disso, assim como no jeans. Então, o mínimo que a gente pode fazer, né, todos um pouquinho, é cada um fazer a sua parte nesse sentido. Exato. O algodão geralmente também já está sendo tratado de O forma algodão diferente. Cotton, então o algodão da Exatamente. Cacai já é também sustentável, né? De Tem que ter lugares linho. sustentáveis, então Então, a gente exato. está tentando sempre, né? A gente vai até agora gerar etiquetas que vão falar sobre isso, que é bem bacana para a pessoa entender. Porque às vezes a gente fala, mas assim, né? Não tem uma etiqueta para mostrar que é bacana, de onde vem realmente, né? A importância daquilo, né? O cuidado também do toque com a pessoa. Não, isso vem da terra e vai para a terra. Isso né? E volta, né? pra terra, então, volta assim, tratado, que fique bem claro, né? Que volta tratado. Volta realmente De outra assim, forma, natural. dá para beber água, De como uma você forma disse, natural. né? Como eu falei, meu sogro adorava tomar água. Gente, é muito saía importante. da empresa, depois de todo o processo, o meu sogro gostava de pegar um copinho e tomava aquela água para falar, gente, olha como a água tá aqui limpa, tá do jeitinho que é, tá assim, tá melhor do que ela entrou. Tá igual Melhor que uma ela água entrou. mineral, falaram. Então, assim, isso é muito bacana, a gente ter essa consciência, né? A gente tem que ter essa consciência. E a gente vai entendendo cada vez mais essa importância da sustentabilidade, e não só nesse sentido, mas em outras coisas que a gente conversou fora aqui, que é, por exemplo, a relação que vocês têm com os funcionários, né? É uma marca que trabalha com uma alegria muito grande através de estampas. Sim. Existe essa preocupação com a sua cliente. A sua cliente é uma cliente feliz. E aí, quando você fala da maneira como vocês cuidam das pessoas que estão internamente trabalhando, e em situações que a gente não precisa nem entrar aqui, que isso daria um programa inteiro, mas isso também é sustentabilidade. Isso também é... E aí ontem, por exemplo, a gente teve o desfile aqui, tudo para dar errado, né, em todos os sentidos, assim, estava tudo muito organizado, tudo lindo, choveu muito que não ia chover, choveu muito, para de chover. Mas você olhava para as pessoas que estavam trabalhando, elas continuavam com a mesma energia. Não tinha uma energia, está dando tudo errado. Não estava dando tudo errado, foi tudo ótimo. Porque a gente que estava ali enquanto convidado, a gente nem percebe os perrengues que vocês estão falando. Não imagino. Só que a gente só percebe se todo mundo tivesse com uma energia ruim. E não estava. Então a gente percebe que as pessoas estão vibrando numa... Sim, nós temos uma vibe muito, graças a Deus, muito positiva na empresa. Nós temos uma proximidade com a diretoria muito grande. Isso faz com que seja muito bacana, porque
Não tem assim, não, o CEO, não. Está ali junto com a gente, trabalha com a gente, fica até de madrugada com a gente quando precisa. Isso é muito importante, porque a gente sabe que a gente precisa realmente entregar, né? Isso é muito normal no mundo da moda, a correria. A gente está sempre, a cada 3 meses a gente faz 300, 400 modelos, todos passam por aqui. Então, assim, tem que estar com aquela cabeça, e tem que ter uma cabeça também até desconectada, né, do mundo, porque eu vou te falar. Qual coleção? Eu faço assim, tem que gastar uns segundos para responder. Mas tem essa vibe muito positiva, próxima. Eu não sou assim, eu como diretora não me importo. Eu sou mais uma delas, com elas, tentando ajudar e elas me ajudando. Eu peço ajuda. Eu acho que isso é muito importante. Porque acaba que a gente não tem nenhum problema, porque todo mundo, não, gente, olha lá, vamos lá, o Juca está precisando, vamos fazer isso porque a gente precisa de entregar. Isso é muito importante, porque trabalho tem. Né? E a gente, pelo menos, a gente tenta fazer isso com muita alegria, para que aquilo não fique um fardo, porque todo mundo precisa trabalhar, né? Tá todo mundo, e a indústria da moda, ela abre muitos caminhos, muito emprego. É paixão, né? É a paixão. E quem você mexe com moda trabalha tem com paixão. Eu vejo que o Fábio também. Né? A gente precisa a disso, paixão gente. que você fala também. Então, assim, a paixão hoje você tem que também. morrer, né? Eu chegou lá, você me mostra tão feliz as suas estampas. Não, ela me mostrou a fábrica, uma fábrica linda. Cara, vem ver aqui, olha como é que é feito, olha como é que sai. É lindo, né? A fábrica dela é linda, é muito bonito você ver o tecido. Eu já me convidei para visitar. Eu quero fazer um filme. Eu já me convidei. Eu sou apaixonada. É muito bacana, gente. Eu chego todo dia e falo assim, eu estou apaixonada por isso, pelas plantas, pelos pássaros, pela natureza. Né? Eu tenho um pomar no fundo, que na verdade os funcionários, meus colaboradores, eles comem as coisas dos pomares. É o mamão, é a manga, né? Então, assim, a pitaia é do pomar. Então, assim, isso faz parte, né? Eu acho que é tão gostoso, porque é o nosso dia a dia, né? E detalhe, a gente passa tanto tempo no trabalho que tem que ser uma família. Porque talvez a gente passe, talvez não, se você for ver, a gente passa mais tempo do que com a família. Então, se aquilo for um fado, não for legal, não é bom. A gente tem que estar ali com prazer, gostando do que faz, porque faz melhor. E aí aquilo aparece, e aquilo surge, aquilo nasce realmente já com aquela alegria. Impressionante. E aí, quando você vê uma roupa, é uma vibração, por exemplo, mesmo, com o seu conceito, como você falou, né? O olhar dela pela cultura, com o seu olhar pela modelagem, pela estrutura de fábrica, tudo isso, você vê que lindo essa roupa, né? O que ela pode transformar e o que ela pode transformar na vida de cada pessoa, né? E olha, isso é uma coisa que nenhuma fábrica... Vou citar até nome, tipo a Shein da vida, elas não conseguem fazer. Elas conseguem fazer cópias muito rápido a preços muito acessíveis. Mas elas não têm história. Elas não têm nada para oferecer para o mundo que seja bom para o mundo, que seja bom para as pessoas, nesse lugar da sustentabilidade e do compromisso com o outro. E eu acho que aí está o nosso grande diferencial. Porque hoje em dia roupa é quase que commodity, em termos de design. É muito fácil copiar, né? Eles copiam muito rápido. O nosso diferencial tem que estar naquilo que está além da roupa. É o que a gente oferece além. É as pessoas querendo viver a Cacá como uma experiência de... Essa marca conta muito sobre mim, ou ela representa muito aquilo que eu acredito. Então eu visto a Cacá porque ela está totalmente de acordo com aquilo que eu estou me conectando com o mundo. Não só pelo que é bonito, né? Tem que ser bonito, óbvio, e é muito bonito. Mas também tem uma série de outros valores. Porque se a gente não for para esse lugar, aí alguém vai copiar muito mais rápido. Não está só na roupa. Né? E pode até fazer melhor, sem nenhum problema do que a gente. Você citou uma coisa, né? Uma vez, numa passagem minha pela China, eu fui numa fábrica e aquilo me marcou muito, porque eu vi umas tigelinhas de água do lado das pessoas trabalhando lá, muitas horas eu sabia que elas estavam trabalhando, né? E aquilo me chocou um pouco, que eu vi que ela estava muitas horas, as pessoas estavam um pouco cansadas. E aí eu tentei perguntar o que eram aquelas tigelinhas e ninguém me respondia. Daqui a pouco eu vi um trabalhador, ele colocava a cara dentro da tigela para continuar trabalhando. E aí depois eu fiquei mais tempo e vi outro. Aquilo me entristeceu tanto que eu falei assim, puxa vida, né? Aquilo entristece. Então, ao contrário que a gente está falando, né? Aqui enobrece. Aqui tem a felicidade, aqui tem toda a estrutura, né? Então, gente, deixa eu ver aqui, né? Então é isso, a diferença, né, da marca que apenas vende, você acabou de falar, né? Do produto e daquela marca que constrói a identidade. Quando a gente fala só latino o tempo inteiro, chega até, parece até tá maçante, mas é isso. É a nossa cultura, passar isso para roupa, passar isso para aqui o dia de vendas, tá vendo? A gente tem lá, né?
uma pessoa brincando de Silvio, e eles adoram, e tem essa troca com as estilistas que perguntam, e a gente está super fácil, né? A gente não tem zero prepotência, arrogância, porque é realmente assim, fomos criados assim, somos assim. Eu acho que isso falta muito também no mercado, né, Fábio? E aí entra muito até na parte mais técnica do tipo branding, que é a construção de marca, que é uma coisa que a gente ainda peca muito no Brasil e no mundo até, mas no Brasil de um modo especial. E eu acho que para a gente aproveitar essa onda latina, a gente precisa ter muita certeza de quem a gente é. Porque não é também agora sair estampando latina por aí, isso também se copia de forma muito rápida. Né? Se você vai nas nossas varejistas grandes aqui no Brasil, já tem um monte de camiseta escrito latina, porque eles vão na velocidade. Então, quando você, lá apresentando o podcast, você traz ali falando marca carioca, brasileira com sangue latino, né? Isso é branding. Isso é construção de quem a gente é. Isso não muda porque agora estão falando dos latinos. Não daqui 10 anos isso continua sendo um lema para vocês, em termos de cor, em termos desse afeto, dessa relação generosa com as pessoas. Isso é construção de marca. Lá na frente, a gente vai lembrar da Cacai sempre do mesmo jeito. É como a gente olha, por exemplo, sei lá, para uma Chanel da vida. A gente sempre entende o que é a mulher Chanel, a gente sabe o que é. E a gente está falando, obviamente, de uma marca com muitos anos, com uma história, né? Como eles falam lá na França, o tal do heritage, que é a herança. A gente tem uma herança que é muito mais cultural, em que a gente bebe dela, mas, de um modo geral, o mercado de moda ainda é novo. A gente não tem tantas marcas com muito tempo de jornada. Mas é muito importante começar desde o início tendo certeza de quem você é. Porque aí você não fica preso à tendência. Senão você fica para lá e para cá. Exatamente isso. Né? E quando vocês falam que você olha para a tendência como um norte. Claro. Eu estou sabendo para onde o mundo está indo. Mas não é isso. A minha marca não tem que ir totalmente para lá. Não gosto. Porque eu estou preocupado em construir para minha cliente, aquela que eu já conheço. Nós já temos a nossa identidade. Exato. Engraçado que pouco tempo, né? Só 3 anos e 8 meses. E quando a gente faz... Às vezes eu vou comprar um birro internacional, né? Para ajudar, tal, a gente fazer um mix, né? Que eu gosto muito de fazer, ver várias maneiras, várias mãos, né? Aliás, isso aí também é uma coisa que eu vou falar. Por exemplo, eu já tenho mais idade e tal que as meninas. E ali a gente tem meninos e meninas criando, e cada um da sua personalidade, sabendo para quem está fazendo. Naquela hora, essa diversidade de mãos, assim, de nossa, isso aqui quem fez? Gente, que coisa linda, diferente. Não pensei. Aí a gente junta todo mundo, a gente tem os dias de estilo, né? Nossos dias de fazer. A gente põe o WG na tela, a gente começa a olha os desfiles junto. Ah, não, gente, aqui não dá, né? A gente começa, né? Já sabe como é que é estilista vendo alheio, né? Já sabe. E não. Isso não dá pra gente, a gente tem que ser mesmo autoral. Porque senão fica vítima. Aí fica tudo igual, aí fica tipo, você sabe que vai ter em algumas marcas, evidente, né? As de grande tendência e também nas chinesas. Eu também fui para a China, cheguei lá e vi muita coisa assim estranha, né? Eu passei uma semana em fábricas, né? E eu saí de lá e a gente falou, a gente não vai terminar a coleção aqui. Não foi para essa empresa, foi para outra empresa. E quando chegou, eu falei, não, gente, a gente não continuou. A gente não continuou porque eu já não gostei, eu já passei mal. E olha que falaram que aquela não tinha nada. Eu falei, meu Deus. Mas é por isso, eles são copiadores. Eu fiquei 3 dias tentando que eles fizessem um modelo autoral a partir de uma ficha. Não conseguiram. Eu desci, eu comprei uma roupa, eles fizeram idêntica. Aí eu entendi. Eles não conseguem. Eles não são criativos mesmo. Eles copiam. De uma perfeição também que me chocou, tá? Aí vamos lá. Eu falei, meu Deus, como copiou isso tão rápido? E aí vem isso, é muito impessoal, é muito mecânico, né? Aí eu falei, não dá. Então a gente prefere que atrasa mesmo, que demore um pouquinho, que possa ter uns defeitos manuais mesmo. Mas e isso que você está fazendo, essa preocupação toda sua, está refletindo na venda. Porque, por exemplo, você vê que sempre tem as pessoas, os lugares, países, por exemplo, que estão já vendendo cacai, né? Como tem aqui hoje, sim, né? Estamos internacional. Portugal, vários clientes. Então, quer dizer, por que eles querem levar isso para fora? Porque realmente é levar isso que você estava falando, levar a cultura, levar a alegria, levar a felicidade, levar um pouquinho, né? Dessa coisa, dessa alma carioca, dessa... Né, Fiquem atentos até que a gente vai ter o Pode Ser Latina com eles, né? O Renato vai apresentar. E eu fiquei conversando, e elas falaram isso. Ela falou, nossa, a sua roupa chega, acaba. Então. É do Peru, a menina, ela falou
ia também a de Portugal, né? Nossa, esses vestidos quando chegaram, todo mundo, é a nossa cara, é claro, hoje em dia da gente para eles mesmos, para nós, né? Falamos a mesma linguagem, então ficam loucos. Você falou daquele vestido vermelho, né, do bordado, foi exatamente o que ela me disse. Esse aqui não vai, esse aqui ela levou, ela falou que de 10 a 12 para fazer uma experiência do bordado passado. Ela falou, esse aqui não vou nem cogitar, já vou levar uma quantidade enorme, que eu perdi muita venda. Por quê? Porque ele tem um bordado, é uma coisa mais orgânica aqui, já tem um decote, já mostra uma pele, já conversa, é imediato a conversa. Ô, Fábio, e você vê, por exemplo, né, como você estava falando de Chanel, né? O Chanel tem no mundo inteiro, né? E o Brasil, com essa força que ele já tem, com toda essa indústria, com toda essa seriedade do trabalho, você vê que a gente... Como que você vê a abertura do mundo com relação a acolher o Brasil, a abrir muitas frentes e ir para outros países, por exemplo? Olha, esse é um assunto que, assim, a gente tem que se organizar muito internamente. Nós não estamos vivendo uma primeira onda favorável para a moda. Lá no final dos anos 90, 2000, nós tivemos. A gente era muito forte no jeanswear, né? Então, as grandes marcas, tipo Zump, Fórum, Elos, todas abriram loja lá fora ou escritórios de representação lá fora. E N outras marcas também. Mas a gente tinha... primeiro que assim, a gente vive num país que tem uma... o câmbio é um problema. A gente tem taxas de impostos que também são um problema. Mas mais do que isso, a gente também tem um problema que a gente não é tão profissional, ou pelo menos não era tão profissional em cumprir entrega. Entendi. O mercado internacional está de olho na entrega, eles querem ter certeza. Então, uma marca brasileira hoje, quando vai participar de uma feira internacional, e são várias e as pessoas se interessam, às vezes ela nem vende na primeira feira. E não é porque ela não fez sucesso, é porque os compradores querem ter certeza que na próxima feira eles vão estar ali de novo e vão estar ali com peças tão interessantes e mantendo uma mesma linguagem do que ela trouxe na primeira, para entender quem é aquela marca, se ela realmente é um talento, ela é interessante, se ela está trazendo alguma coisa de nova para o mundo. Porque eu me lembro de um caso muito isolado, mas veio uma jornalista britânica, cobriu uma semana de moda no Brasil e fez muito sucesso, assim, viralizou, ainda não tinha essa palavra, porque ela acabou comprando um vestido numa loja de departamentos comum, acho que foi na Marisa, não me lembro. Porque ela falou, o que eu vi na passarela, lindo, muito bem feito, mas ainda era um momento em que a gente fazia mais ou menos igual o que estava lá fora. Então agora a gente está chamando muita atenção, mas a gente precisa provar para o mundo que a gente também é muito sério, que a gente sabe entregar, que a gente tem esse lado comercial na mesma conexão com o lado criativo, com a mesma felicidade. Importante isso. Isso é muito importante que você falou. Importante. O lado comercial nosso realmente ainda não é conhecido. Nós chamamos atenção, nós somos muito bonitos, muito coloridos, mas talvez a credibilidade ainda precisa ser mais forte. Não, foi muito quanto ao Brasil. Porque realmente eu vejo marcas, às vezes, que falam assim, eu fui para a feira, mas, né, não sei se aí, mas não, você vou entregar, é isso que você falou, né? Nossa, isso foi super importante, essa colocação. Né? Nós fizemos a nossa primeira entrega aqui para Antropólogo. Eu fiquei super, uma marca assim para mim. Eu tenho louças na minha casa, carregava na mala de mão aquelas louças, eu apaixonada. Estampado, né? Adivinha meu edredom de onde é? É isso. Então, assim, eu sempre gostei de estampa, gente. Eu já nasci e fiz artes plásticas. Então, assim, eu amo cor, eu amo mesmo de paixão, né? Assim, fazia tudo muito colorido e fazia muita escultura. Olha que engraçado. Fazia muita escultura desde garota. E tinha que ter cor, tá? Cor e tecido. Eu molhava tudo no gesso, saía tudo incluído assim. Então já é bem nato, né? Mãe estilista, já nasci no negócio. Já tem facilidade mesmo. Mas a credibilidade falta. Porque quando a gente fez, eu fui para a feira, para a Couteri, né, com eles, e a gente conversando lá, era isso, ficaram meio cabreiros, né, das entregas. E a gente vai dividir em 3 entregas. A gente dividia as entregas para eles direitinho, até porque para dar tudo certo, sabe? E eu lembro que teve um episódio também que alguém não recebeu alguma coisa, o Renato falou, não cobramos e vamos mandar de volta. E mandamos sem cobrar, porque ela perdeu um pouco do time. Então, assim, isso que dá credibilidade. Você tem que mostrar que realmente você está ali com uma roupa linda, tudo bem, mas e aí, eu vou receber isso como? Quando?
vai estar na data certa, qual vai chegar na hora certa para venda, porque ela tá recebendo de todo. Ali está todo mundo comprando, todo mundo vendendo, né? Aquela estação. Então tem que chegar tudo junto, tudo que ela orquestrou para entrar na loja dela, né? Varejo é timing. Não adianta entregar uma coleção de verão que vocês estão lançando aqui. No final dela. Né, vocês dividiram em 3 etapas. Três Três etapas, entregas. uma até antecipada. E aí uma que chega ali em julho, eu estou falando, não sei nem se isso mas chega no final de julho, que é geralmente quando você faz um preview e tudo mais. A última vai chegar acho que setembro, mais ou menos outubro no máximo. Não adianta eu entregar em dezembro. Não. Porque dezembro já passou. Passou o desejo. E aí quando chega janeiro, o mercado já vive um movimento de muito mais liquidação. Exato. Imagina, eu paguei o preço cheio, eu lojista, e recebi já muito próximo de vender com desconto. Então isso é muito ruim. Mas a gente sabe que isso ainda acontece muito aqui no Brasil. E aí, quando a gente vai para fora, eles não querem apostar em algum lugar que vai fazer esse tipo de entrega. Já é distante, já é diferente. A gente está falando de países que têm grandes grupos antigos, que já têm uma estrutura comercial muito mais estruturada, já olham para a moda muito como negócio. A gente, durante muito tempo aqui no Brasil, a gente sempre foi muito criativo. Nós tivemos algumas grandes marcas que participaram da nossa história, mas sempre marcas que estavam muito mais no campo da criação, da criatividade, do que de se olhar como um negócio potente. Exato. Então, né, se a gente pegar historicamente, sei lá, aqui no Rio a gente teve a IES Brasil, que era um fenômeno ali nos anos 80, 90. A gente teve a Maria Bonita, que embora ela estivesse no Rio, ela não é do Rio, né, a Maria Cândida. Uma marca incrível, uma das marcas mais lindas que nós já tivemos. Mas quando vai para esse lado comercial, elas foram se perdendo. E aí pouquíssimas marcas conseguem criar uma história longa e permanente, exato, permanente. E geralmente não é por falta de criatividade. Está muito mais ligada na parte da gestão, porque durante muito tempo nós não tínhamos, estratégia, a gente não olhava como gestão. É muito perigoso porque a produção, né? Quando você tem você tem que ter limite na sua produção. Isso é um perigo também, porque a pessoa quer vender. Mas ela tem um limite. Tem que ter foco e gestão. Exatamente. Foco ela tem um limite para gestão. corte, um limite para gestão, um limite de entrega. E se ela não colocar um cronograma bem alinhado, ela se perde, com certeza. Não você cronograma, reuniões você diárias. Não tem entrega, né? Exatamente. Aí acabou. Aí a marca tchau, ninguém vai comprar mais. A gente sabe, por exemplo, ter marcas de chocolate, enfim, de coisas que lançaram o desejo e aí as pessoas iam procurar e não tinha. Ia procurar, não tinha. Aí foi o contrário. E, na verdade, a pessoa que vai procurar uma, duas, três e não encontra, ela não quer mais. Não quer mais. Nem quando tem, fala, agora também não quero. Não é? Então, assim, isso é um limiar, né? Mas é super importante, né? Mega importante. Super importante. Gente, agora, por exemplo, aqui eu vou falar aqui, a gente tem também, eu estou nem conseguindo mais ler aqui, um minutinho. A gente está batendo papo. Tá gostoso porque é um grande papo. Eu também acho, não vou ficar seguindo não, né? Então, na verdade, eu tenho uma inspiração, né? Você conhece a Ohana Ortiz? Gente, então ela sim, né? É uma marca. Eu tive a oportunidade, né, de entrar, né, na loja dela agora, né, fisicamente, né, em Cartagena, e assim, meu Deus, parecia que eu estava numa loja que eu desejava cada peça. Ela é muito mais fashion, muito mais assim, nossa, tudo muito bordado. Parece que ela usa também as bordadeiras todas de lá. É muito importante porque ela chamou muita atenção também do mundo. Essa sim é uma que está agora, né, na super onda, assim como os arquitetos. Uma coisa que me chamou muita atenção lá, que eu tenho que falar, que eu não imaginava, que você olha as casas coloniais por fora, todas muito parecidas, coloridinhas, tá? Gente, quando abrem, elas têm pátio interno, tem chafariz, tem piscinas. O que é isso? Aí eu não entendi. Aí eu fui estudar, eu vi que era, né? Que vem, isso já é europeu. Isso já quando ele colonizou, né? Então ele deixou a estrutura quando você abre. Eu falei, não, foi uma grata surpresa. Nós ficamos numa casa, eu falei, meu Deus, parecia um museu, uma coisa de louco. Eu não parava de fotografar aquilo, tinha todos os arcos, as referências, e ao mesmo tempo toda moderna. Foi assim, encantador. E eu vi que a maioria dos hotéis eram assim. A gente foi em dois, encantadores, né? Não, os hotéis, diferente. Eu fiquei encantada com tudo. Com tudo. Com a vegetação. Eu vou ter que voltar, tá? Porque foi muito corrida a minha ida. Meu Deus.
Outra coisa, a alimentação, né? Nossa, Os uma produtos delícia também. todos, né, da Amazônia, né? Então, assim, as frutas, os legumes, né? Tão gostosos, As diferentes. frutas na rua, gente, que As frutas delícia. na rua, não, tudo. E elas ficam Muito também acessível, oferecendo, né? mas tem aquelas barracas que lindas. Eu tirava foto das pitaias, e tudo grande, tudo fresco. A banana enorme, vai ser tudo nossa exportação, ela tá tudo na rua. E o calor humano, porque eles são muito receptivos. Imediato Muito. vem falar contigo, não ficam importunando, mas são super Não. receptivos, igualzinho. Então, realmente ali eles Alegria de falam a mesma receber, língua, né? muito. Alegria de A receber. gente foi naquele bairro, Getsemane, né? Ah, é. Que é mais cool agora que tem lá, né? Então tem aquele som na rua, tudo de print, né? Todas as paredes, né? O pessoal local pinta e pinta a história deles. Então ali conta, você vai lendo, você vai olhando, vai contando, né? Eles rindo, eles brincando, eles vendendo os produtos, mostra toda a cultura Não. estampada nas ruas. Ali eu fiquei louca. Tinha um papagaio no meio do caminho, do nada, se eu olho, tinha um papagaio numa janela. Fui lá, o papagaio conversando com a gente. Gente, foi uma loucura, eu adorei. Eu tenho que voltar, isso é sério. Eu porque quero foi muito voltar rápido. também, porque era um sonho ir para Colômbia, era um sonho. E assim, ter ido dessa vez também e ter visto toda essa cultura, não, o comportamento deles, assim, como você falou, a alegria, o atendimento, a receptividade, né? Olha, a gente esteve lá, Fernanda, e teve um problema. A gente esteve lá e nunca chove, né? Assim, tem uns meses que chove, mas não era normal quando nós fomos. E, de repente, chegamos num dilúvio. Não era um toró, era um dilúvio. Nós ficamos olhando, tipo assim, cria, plano B, né? Meu Deus, era o dia de tirar foto nas ruas. Aí nós trocamos e fomos para casa. Essa casa maravilhosa e foi incrível. A gente fez várias locações e tal. E aí, no dia seguinte, tinha praia. E já tive quase, olha, quando a gente chegou. E mesmo assim, eles, olha... Tá tudo bem, tá tudo ótimo, a gente vai receber vocês. E eles ficaram ali com a gente, os cachorros no meio, mó barato, eu amo animal, amo, né? Perdi o meu último agora, mas assim, uma loucura, os cachorrinhos todos andando junto com a gente, eu adorei aquilo. E todos eles tinham, tá? Com coleirinha de conchinha, não, é Praia Blanca, o máximo, aquele mar do Caribe, né? Aquela corra, aquele degradê que você fica assim, meu Deus, o que é isso? Não dá nem para tirar foto, que é até translúcido. E eles ali, na maior alegria, passando um perrengue momentâneo ali e adorando a nossa visita, ajudando a gente pra caramba a carregar as araras, as coisas para as fotos, porque as fotos eram também, né? Foi praia, né? E foi o centro, e foi no Getsemane. Então a gente usou aquelas locações e eles ajudando. Olha isso. E a espiritualidade também, como o Fábio estava falando, né? Da questão de Nossa Senhora, né? Que a gente estava falando agora há pouco, né? A espiritualidade é muito forte, né? A espiritualidade deles, né? Nossa Senhora Candelária, Nossa Senhora de Guadalupe, que é a padroeira da América Latina, né? Guadalupe é a padroeira da América Latina, né? Então, assim, isso é tão bacana. Outra coisa né? importante nossa, nós somos de fé. Não importa qual a religião, ou povo de fé, né? A gente tem fé que vai dar tudo certo, somos positivos. Gente, só isso já muda o mundo, o Fábio tá? estava contando, né, Fábio? Só Você isso desde muda. pequenininho, não é? Você também é assim? Eu tenho sou uma fé super, danada. Eu falei até com a Fê que eu fui criado como católico, mas que hoje eu fundei minha própria religião. Brincadeira. Meu Mas jeito é por aí, a gente vai se né? apropriando aí um pouco daqui, um pouco dali. Eu também tenho a minha bem forte. Mas a gente, isso conecta muito a gente. Porque a fé realmente é de cada um, né? Não existe um modelo de fé. Mas a fé é uma coisa que faz com que a gente acredite em coisas, né? Sim. E acredite em dias melhores, em futuros Com possíveis, certeza. né? Eu acho que na América Latina isso é muito forte. forte. E porque é isso, é o acreditar que a gente pode ter um mundo melhor, que a gente pode fazer melhor, e às vezes a fé está nesse lado de receber, né? É você chegar a uma casa em qualquer lugar aqui do Brasil, por mais simples que seja, vai receber bem. a pessoa vai te receber com café, com bolinho, com quem ela tiver, e isso é muito nosso. E aí vocês falando dessas viagens, e a gente vai percebendo o quanto hoje nós, brasileiros, e imagino que as outras pessoas da América Latina, também estão viajando muito dentro da América Latina. Que era uma coisa, assim, pensar em viagem para a moda 10, 15 anos atrás, sempre era para a Europa, no máximo para os Estados Unidos. E a gente vivia nessa coisa, assim, vamos para Paris, como se fosse uma coisa incrível. E é sempre a mesma coisa. E é lindo, não tem nada, né? É maravilhoso. Claro. Mas é sempre a mesma coisa. Sim. E quando a gente começa a conhecer os nossos vizinhos e a gente começa a ver
além do que tem diferente, também isso que nos conecta, que é igual. Então, dependendo do lugar, se você for aqui no Brasil, quer dizer, em todo lugar as pessoas também vão te ajudar a fazer as coisas. Provavelmente vai ter os cachorrinhos também passeando junto com a gente. Então a gente vai vendo que há uma conexão tão grande entre o que a gente faz, e era só uma questão de mudança de olhar, da gente voltar a olhar para a gente. E olhar para a gente entendendo isso como um valor de coisas que a gente tem para oferecer para o mundo. A gente tem que nos valorizar. E aí a gente se permite em se encantar com as coisas. Porque até então, você vir para o Rio... O Rio não, porque o Rio já sempre teve um lugar... mais ou menos especial no olhar do outro, né? Mas você ir para qualquer lugar e se apaixonar pelas coisas simples, isso é muito legal. É muito bom. É porque durante muito tempo... É um escapismo também. Tudo tinha que ser um certo glamour, né? Ai, fui para a Europa, ai, fui no restaurante e tal, visitei não sei o quê. Mó perrengue, você pega uma fila na Torre Eiffel, você passa um calor. Verdade. Não é nada tão glamouroso quanto no cinema. Só as fotos. E aí quando você chega aqui, você tem essa relação de, tipo, as pessoas estão do seu lado te ajudando, você está experimentando uma comida gostosa. Eu me lembro que uma vez, eu tenho uma grande amiga minha melhor amiga, ela é professora na Columbia, em Nova York. E aí ela trouxe uma aluna, e chamava Amber, e a menina ficou louca aqui no Rio, porque ela falou, nunca comi tão bem, eu não sabia que dava para comer tão bem, porque ela falou, fruta, comida, lá é cara e não tem gosto. A banana é linda, mas não tem gosto de nada. E ela ficou desesperada. A Amber nunca comeu tanto na vida, porque ela falou, gente, isso aqui é um paraíso. E é engraçado que a gente não olhava para esse paraíso, a gente vivia no paraíso. A gente não enxerga, às vezes, o quanto, né? Nós somos até felizes. Exato. Quanto a gente tem tanta coisa, né, que a gente não valoriza, que eles vêm para cá e valorizam, como a gente fazia antes, né? Ainda bem que agora a gente tá... Ui. Exato. Gente, então é isso, a gente está chegando aqui no nosso final, né? Eu acho que a gente falou bastante, né, da América Latina, da gente. E é isso, a gente termina agora aqui o nosso podcast, nossa conversa, que isso aqui é muito mais do que isso. Tomara que a gente possa fazer mais e mais e mais. Tem né? que fazer mais. Essas trocas maravilhosas. Estou muito feliz, né, que a gente tenha conseguido passar um pouco do que a gente pensa, né, um pouco do que a gente pensou da Cacai, falar do nosso produto e, ao mesmo tempo, falar da nossa América Latina, né? É isso. Eu também tenho muito que agradecer o convite. É uma honra estar aqui. Eu conheço a Cacai... Eu conheci a Cacai de forma muito orgânica, vendo pessoas usando, amigas usando. Ai, que maravilha. E depois eu fui tentar entender um pouco mais sobre a Cacai. É uma marca muito nova, mas é uma marca que já tem uma bagagem tão bonita, tão interessante e uma mensagem que está muito além das roupas que vocês fazem. E isso é muito especial. Então, estar aqui hoje e ontem, vendo o que vocês estão fazendo e trazendo... para mim é um grande presente. Então tá aqui com vocês batendo papo. Nossa, uma eu também delícia. queria agradecer, porque assim, para mim ainda mais honroso ainda, estando com vocês dois, né? Com o Fábio, com a Jucá, que realmente assim, olha, muito especial nesse dia da Cacai, nesse lançamento, nessa festa linda. Então assim, parabéns, sempre prospere muito. Sempre assim, siga muito esse seu coração, essa sua paixão. Obrigada. E a gente vai estar aí. Claro, eu vou seguir sempre assim. Sempre para aplaudir. Que todos sigam fazendo o que gostam, que amem, que aí flui. E passar por essa vida sem ser feliz, sem dar oportunidade de a gente ser feliz, não dá. É sobre isso. É sobre isso aí. Gente, muito obrigada, tá? Um grande beijo no coração. Beijos, beijos.